De acordo com dados coletados pelo IBGE, no ano de 2014, 54% da população brasileira é composta por negros. E em uma pesquisa realizada na cidade de Altaraguaia, Mato Grosso, foi possível constatar que a maioria dos entrevistados já sofreram preconceito e que, infelizmente, essa é uma realidade na vida dessas pessoas. Acho que tudo marca. O que você vê, quando você lê algumas histórias de pessoas sendo espancadas porque são negras, sendo acuadas na rua por policiais ou por qualquer um achando que roubou só porque é negro, porque tem a pele negra. Infelizmente ainda existe isso e isso choca. Choca porque você vê um ser humano sendo tratado como um animal, porque na verdade todo mundo é direito de todos ser tratado igualmente. Quer dizer, não tem nada que nos difere. O preconceito, quando a gente fala de racismo, a gente sofre mais na época da infância, né? Quando a gente está lá no ensino fundamental, no ensino médio. E comigo ocorreu um episódio uma vez que eu fiquei muito chateado, que eu estava vindo da escola de bicicleta, eu estava vindo ali no canteiro principal da Avenida Carlos do Guinei, e estava passando uma van escolar, e dentro dessa van escolar tinha alunos ali de faixa etária de 7 até 17 anos. Alguns alunos eu conhecia que estudavam na mesma escola também. Aí a avenida toda, estava todo mundo assim, parado. Foi na semana que estava inaugurando o supermercado Bom Retiro. Aí estava todo mundo parado na avenida. Aí uma pessoa botou a cabeça para fora do vidro e gritou: "Ô, macaco!" Aí todo mundo botou a cabeça para fora e começou a rir. Então, assim, ali dentro do ônibus deveria ter umas 20, 30 pessoas que ficou rindo. Então, um fez a piada, 20 ficou alegre, mas eu, como sofri, né, fiquei ofendido com a brincadeira, fiquei triste. Então, um fez a piada, um ficou triste e 20 ficou alegre, mas não sabe a consequência que aquela brincadeira causou para mim. Então, esse dia eu não esqueci. Nossa. Então, dentro da sala de aula, assim, a pessoa sempre falava, sempre, por exemplo, tem 2 Davi dentro da sala de aula, o Davi branco e o Davi preto. Em questão disso, então o branco sempre é mais visto como um bom olhar, ninguém ria, mas quando falava Davi preto, todo mundo já soltava uma risada, né? Pra cá, se tem uma entrevista de emprego, você vai na fila, tá lá, por exemplo, 5 brancos, 4 morenos e eu de negro, as qualidades, a qualificação e as qualidades são as mesmas. Acaba contratando aquele perfil mais padrão, né, com a pessoa mais branca, mais clara. Então isso eu já percebi bastante aqui também, por ser uma cidade pequena. O recado que eu deixo para quem um dia, né, já me magoou, o que vai magoar outras pessoas também, é que independente de classe social, de cor, todos nós somos iguais, né? Que hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa, né, eu tenho orgulho de ser homem, tenho orgulho de ser negro, sou uma pessoa bem realizada. Eu acho que hoje, né, eu estudo jornalismo, eu entro em qualquer lugar, eu compro em qualquer loja, eu entro em qualquer mercado. Hoje em dia, assim, o povo me trata com respeito, com dignidade. E eu tenho orgulho de ser negro hoje em dia. E só isso que eu deixo. Assim, quando eu era bem mais nova, eu sofria preconceito pela cor, pelo jeito de se vestir, né? As minhas amigas sempre foi bem mais arrumadas que eu. E eu sempre fui daquela, assim, de querer arrumar, mas não consegui por fato da idade, né? E também por não ter uma condição melhor. Mas, assim, as meninas que da minha idade, que não eram minhas amigas, elas viviam colocando um apelido, me chamava de nega beiçuda, de nega do Borel, sabe, nega da Lapa. Fazia muitos apelidos que eu não gostava, que na época isso me machucava muito. Assim, eu fico triste, porque de pensar que a sociedade que nós vive ainda tem um pensamento desse, porque, tipo,
algum tempo atrás, eu tinha 21 anos, eu tava em Goiânia fazer compra e tipo, passei perto de uma mulher, a mulher me chamou de pavão, sabe, assim, do nada, pavão, e eu olhei assim e falei assim, meu Deus. Aí, esses tempos atrás também, eu tava passando na rua, a outra pegou e me chamou de Tição Preto. Uma ex-amiga minha também, que eu fiz, isso pra mim foi o fim, tipo, dela me chamar de galinha preta, da macumba, sabe? Então pra mim eu fiquei horrorizada, porque tipo, de existir pessoas assim, sabe? Porque eu pensava que a sociedade estava amadurecendo e eu vi que hoje ela não tá, cada vez ela tá mais enfraquecida. Tem uma mentalidade que só Deus na causa. Assim, que essas pessoas que têm um certo preconceito pela cor, eu acho que elas têm que amar mais o próximo, não porque ela é negra, ou pode ser também branca, ou bonita, ou feia, que isso não existe. Ela não tem que olhar pela aparência, ela tem que olhar o interior da pessoa, saber como a pessoa é. Eu acho que a sociedade tem que parar para pensar e olhar mais no interior da pessoa do que ficar julgando o que está de fora. Isso que eu quero deixar. Obrigada. Eu sofri bastante, sim, principalmente na fase da escola, que eu acho que é uma das fases que a gente mais sofre preconceito, né? Mesmo que a gente sabe que criança, a gente costuma dizer que criança, não entende. Infelizmente, ou felizmente, não sei se eu posso assim dizer, elas entendem sim. Porque se eu não entendesse, eu não estaria dizendo que eu sofri preconceito quando eu era criança. Eu já tive fases de receber pratos de comida na cabeça. Não foram vários, foi um caso específico, mas tipo da jovem simplesmente jogar um prato de comida em mim. Teve outros momentos também, por exemplo, que já estava começando a entrar na fase da adolescência, assim, que começa a ter aquelas coisas de mais de vaidade, e eu nunca tive isso. Eu sempre gostei de ser um pouco mais, como diz o meu avô, eu era mais meninão. Sempre gostei de me vestir mais como menino, camiseta, calção, então eu não era menininha, não gostava muito. E com isso, sempre tinha aquelas meninas que apareciam e que fazia de conta que não via você e jogava água. Nossa, isso me subia o nervoso, eu ficava muito nervosa. Inclusive tive 2 brigas na vida na escola. Uma das brigas foi com essa menina, justamente, que toda vez ela fazia de conta que não me via e jogava um copo, então, com água. Eu acho que a parte do preconceito, mais ou menos, é isso. E questão de preconceito também no trabalho, já tive sim. Perdi uma vaga, possivelmente uma possível vaga de emprego, por conta da cor de pele, que aceitava apenas moças magras, altas, bem bonitas, de cor clara. Cabelo padrão, liso, né? Um padrão, né? Então, assim... Como que você percebeu que foi por causa disso? A forma só simplesmente que a vaga, você ficou sabendo a vaga foi preenchida, tipo assim. Isso é o clássico comentário, né, dos contratantes, quando ele não quer contratar alguém, que principalmente se for de cor, pele escura, ou algo nesse sentido, ou se ele não quiser, ele vai falar que a vaga foi preenchida, né? Então, a gente percebe também o jeito de olhar, principalmente quando examina você dos pés à cabeça. Isso Eu já perdi uma vaga de emprego. No momento da entrevista, eu percebi que o entrevistador ele teve uma resistência. No momento que eu entrei, foi até eu e minha irmã. Ele quis fazer um processo seletivo, fez uma dinâmica em grupo e depois ele fez uma avaliação individual, mas no momento que estava em grupo, a gente já percebeu olhares diferentes. E na entrevista individual, assim, ele colocou uma certa dificuldade e dizendo que por a gente não ter experiência, não saberia se a gente se enquadraria no perfil. Mas dando esperança que possivelmente poderia ligar. E depois a gente tinha amigos na empresa, que trabalhavam nessa empresa, e foi constatado realmente que não nos contratou devido ao fato da gente ser negra. Na minha infância, acho que quando eu tinha a faixa de uns 9 anos mais ou menos, com aquela questão de quadrilha, festa junina, eu ia dançar a quadrilha, era uma criança branca,
eu ia dançar quadrilha com ele e no segundo ensaio ele já não foi mais. E depois os coleguinhas começaram a dizer que ele não quis dançar comigo porque eu era negra. E isso, assim, eu carreguei esse trauma por muito tempo. Nunca dancei quadrilha na minha vida. E eu carreguei esse trauma por muito tempo. Só que, assim, chega um momento, assim, acho que é tudo questão de amadurecimento. Chega um momento que a gente decide que aquilo não vai mais impactar na vida da gente e para mim já passou. Eu acho que, assim, hoje, eu falo, diante de tanta evolução que já se tem no nosso país, mas as pessoas ainda têm essa dificuldade de achar que a pessoa negra ela tem os mesmos direitos do que a pessoa branca. Então, eu acho que tudo começa pelo respeito. É a questão da igualdade, de buscar a igualdade e de respeitar, independente de sexo, classe, raça, independente de qualquer coisa. Eu acho que tem que partir por aí, a questão do respeito e saber que todo mundo tem o seu lugar e que não vai ser a questão da cor da pele que vai tornar isso diferente. Tinha aquele preconceito de não querer brincar porque era uma criança negra, era uma criança, além de negra, era pobre, né? Mas assim, coisa que na época a gente não levava tão a sério. Hoje eu vejo que era um preconceito. Naquela época a gente não levava muito a sério. Eu já passei assim, por duas situações que foi classificado como um preconceito leve, mas a gente sentiu que era. Eu estava junto com colegas de serviço, as quais eram enfermeiras, né? E chegou uma mulher para vender um jaleco, né? Vender roupa de profissional da saúde. E ela não me perguntou se eu queria comprar o jaleco, porque ela não conhecia ninguém, então ela não sabia quem era enfermeiro, quem era médico, quem era nada na sala. Só que ela se dirigiu somente aos dois profissionais que eram brancos, né, para oferecer a roupa, né, o jaleco. Aí, depois que ela saiu, todos nós vimos que ela não me ofereceu porque ela não julgou que eu seria uma profissional da saúde. Porque, na realidade, na sala não tinha ninguém com crachá, né? Ninguém estava com discriminação assim de que era. Então, ela teria que ter perguntado para os três, né? Na realidade, não eram nem três, eram 4. Tinha 2 morenas, como eu, né? Já uma mais clara que eu me considero negra, e uma mais clara. Só que para nós duas ela não perguntou. E uma das que ela não perguntou realmente era enfermeira também. Então eu vejo que isso foi um preconceito da parte dela. Outro caso também que eu passei, a gente estava num evento em Brasília, num hotel lá, e estávamos eu e uma outra colega de outra cidade do interior de Goiás representando os municípios nesse evento que era relacionado, era um fórum, né, da igualdade racial. E nós estávamos andando dentro do hotel, assim, porque era um resort, e a gente estava andando lá dentro e passou um casal e perguntou para nós assim, vocês que são funcionários aqui, vocês sabem aonde que é o restaurante tal? Quer dizer, porque a gente era negro, eles perguntaram achando que a gente era funcionário, a gente não poderia ser hóspede, né, do hotel, a gente não poderia ser hóspede, na realidade a gente era hóspede do hotel, né? Então são situações assim, só que eu vejo, para mim, assim, que não teve significado, mas pode ser que para uma outra pessoa, né, seja de grande importância esse preconceito, vai afetar bastante na vida da pessoa. O senhor estudou? Estudei pouquinho, nunca, assim, dizer que eu fui, assim, em escola, ficar direto na escola, não. Às vezes eu ia um pouquinho, assim, só para aprender, fazer algumas coisas, né, assinar o nome. Os negros estão se instruindo mais, né, e estão aprendendo melhor a lidar com esse tipo de situação. Porque hoje, com essas oportunidades que tem, né, de cotas
que eu sou super a favor, né? Com essas oportunidades que tem de cotas, isso aí ajuda muito ao negro ter oportunidade. Você já sofreu algum preconceito racial? Sim, desde a infância. Você podia falar um pouco sobre isso? Sim, que eu perdi minha mãe muito novo, né? As pessoas falam que eu tinha em torno de 7, 8 meses de idade. Aí nós fomos morar em outro sítio. E aí depois, quando eu tinha uns 4 anos, nós fomos morar num sítio ao lado do sítio que o meu irmão biológico morava com um fazendeiro. Só que ele tinha aquela família como irmãos dele. Nós, preto, ele não aceitava. Inclusive, eu e a minha irmã, da mesma idade, nós tínhamos 4, 5 anos de idade, nós nos passamos banha no corpo todinho. Ficamos nus e passamos banha de porco para ver se ficava branco, para ele aceitar a gente como irmão. Mas não resolveu muito na época. Sim. Em Goiânia, no ano de 97, 98, eu fiquei por 4 meses em Goiânia, eu não consegui emprego. E numa empresa de ônibus eu tinha experiência. Eu tinha experiência de 6 anos em Cuiabá no transporte coletivo. Aí eles me falaram que não pegavam pessoas do Nordeste e a preferência deles era outra, mas deixaram claro que seria por causa da cor. Aí do Mato Grosso também eles não pegavam. Aí eu falei, mas isso é um preconceito, né? Aí a assistente social que fazia a entrevista, ela falou, não, o senhor pensa da maneira que o senhor quiser, mas não tem vaga de emprego. E estavam contratando. Aí eu resolvi voltar embora para o Mato Grosso. Sofri isso em Goiânia. Assim, eu passei por várias famílias até chegar nessa pessoa que eu chamo de mãe, com 6 anos de idade. Daí ela foi minha professora numa escola rural, num sítio. E aí eu tive, no começo eu tive, daí ela começou a dar aula para mim, aí as coisas acalmaram um pouco, sabe? Mas era noite sem lua, era carvãozinho, era pasta de fazer pneu, era essas coisas assim, sabe? O cabelo era bombril. Então, passei por isso sim na escola, na infância. Ela foi a pessoa que mais te ajudou a lidar com isso? Foi. Nessa época foi ela, foi minha mãe, que eu chamo de mãe, que ela que me adotou. Foi a última família que eu morei, que até então eu tinha passado em várias famílias. Quantas famílias você chegou a passar? Eu não tenho certeza, mas eu creio que eu passei por umas 4 famílias, que naquele tempo não tinha o sistema que tem hoje, né? Então eu lembro bem assim como um flash, que eu estava com uma família, não sei precisar quanto tempo que eu estava com essa família, e um conhecido deles foi visitar, foi passar um domingo lá, daí falou assim para ele, falou, nossa, fulano, que neguinho espertinho, tá, isso e aquilo. Daí ele falou assim, você gostou? Daí ele falou, eu gostei do jeito dele, ele é bem espertinho. Ele falou, não, então pode levar para você. E quando ele foi embora, ele me levou embora com ele. Então foi assim, até eu chegar nessa família que dos 6 anos eu fiquei até... E nessas famílias que você passou, você não percebeu nenhum tratamento diferente? Percebi que tinha uma família que tinha meu irmão biológico mais velho, nós dormíamos no paiol. Era o paiol e um chiqueiro de porco. Aí a gente dormia lá. O colchão era de palha de milho, a coberta, a comida, eles faziam a comida, colocavam um prato lá fora para nós. Nós não comíamos junto com a família. Nós dificilmente entrávamos dentro da casa. Só o meu irmão trabalhava, porque ele era maior que eu e eu acompanhava ele. Mas, o que eu queria, assim, que as pessoas preparassem, até a própria escola, o sistema mesmo, preparasse essas crianças. Como eu tomei muito cuidado, assim, me preocupava muito com o meu filho, que ele reclamava alguma coisa, sabe? E aí eu falava para ele, não, meu filho, não foi a gente que escolheu, foi Deus que deu essa cor pra gente. Mas a gente pode ir no sol, que a gente não vai se queimar, não vai ficar vermelho, então a gente tem nossas vantagens também. Mas e não é que branco não é cor também, sabe? Para não ter esse tipo, que não pode ter de nenhum lado o preconceito. Como, por exemplo, quem nunca ouviu falar assim, aquela branquela azeda? Isso é um preconceito horrível também. Então, aí eu passei isso para ele, e para ele não preocupar com a cor da pele dele, que é linda, maravilhosa, e com o cabelo. Eu sempre fui assim, muito em cima disso com ele, sabe? Para ele não sofrer. Eu acho que as escolas deveriam tratar mais desses assuntos, sabe? Que hoje foca numa coisa, vai só em cima daquilo, e aí esquece as outras coisas.
que está acontecendo ali, dentro da própria escola. Isso também pode ser ensinado nas catequeses dos católicos, em outros grupos religiosos, também pode ser ensinado isso, porque Deus, ele é um só, e o Espírito Santo, ele não tem cor, gente. Ele não tem cor. Deus não quer o nosso corpo, ele quer a nossa alma limpa. Ele não fala que ele quer a alma branca, quer a alma que ele quer a nossa alma. Só isso, eu acho que daria para nos preparar melhor, assim, nós hoje, como adulto, como a gente entende melhor o assunto, sabe lidar com ele, a gente poderia preparar mais nisso.